Bahia Meio-Dia. Oferecimento Fainor. É hora de mudar. Faça melhor. Faça Fainor. E GelTU. Praticidade na limpeza e muito mais perfume na sua casa. Boa tarde para você, agora são 12 horas e 1 minuto. Bem-vindo ao nosso jornal Reviravolta, no caso da mulher que disse que estava grávida de gêmeos, mas aí depois do parto só nasceu um menino. O Bahia Meio-Dia traz todas as informações também sobre uma tragédia ontem em Vitória da Conquista. A laje de um prédio desabou, um pedreiro morreu, outro ficou ferido. Ele estava escavando o terreno para nivelar com a rua e esta pode ter sido uma das do desmoronamento. Inovação sócio-torcista em projetos e o sonho de centenas de meninos de ser jogador de futebol profissional. Informação, serviço e esporte agora no Bahia Meio-Dia. Gente, um homem morreu e outro ficou ferido quando a laje de uma construção desabou em Vitória da Conquista ontem de tarde. As duas vítimas trabalhavam na obra no momento do desabamento. Pedreiros estavam dentro do galpão na hora em que a laje desabou. Eles ficaram presos nos escombros. Quando eu olhei, de repente eu vi que a laje onde o pessoal estava mexendo tinha caído. Alguém respondeu, me acorde. Quando as equipes de bombeiros chegaram ao local, precisaram utilizar ferramentas para resgatar as vítimas. Tiago Matos de Oliveira teve ferimentos nas pernas e foi encaminhado ao Hospital Geral de Vitória da Conquista. Maxwell Costa Pacheco, de 35 anos, não resistiu. Maxwell morava nesta casa e há uns 3 meses ele trabalhava na reforma desse galpão desativado. Ele estava escavando o terreno para nivelar com a rua e esta pode ter sido uma das causas do desmoronamento. Provavelmente um dos pilares de sustentação foi enfraquecido. Inclusive até nós observamos que havia uma ferramenta, um martelete industrial, ao qual estava sendo usado para fazer o serviço de, vamos dizer assim, de remoção de entulho. Provavelmente essa deve ter sido a causa. De acordo com os vizinhos, uma parte da laje já tinha caído mais cedo. Parte do teto já tinha cedido, a gente percebeu que já havia cedido. Várias equipes estiveram no local para avaliar a área. O galpão pode ser derrubado para evitar outras tragédias. Solicitar a demolição do prédio para evitar problemas futuros com a população, transeuntes e mesmo os carros que aqui trafegam. Bom, a gente vai agora ao vivo para o local da tragédia, na Avenida Bartolomeu de Gusmão, com o repórter Edson Nunes. Edson, a gente viu aí o Corpo de Bombeiros falando que a remoção de uma pilastra, uma remoção irregular pode ter causado essa tragédia. Você está aí com o coordenador da Defesa Civil. Já foi feita a vistoria no prédio? Pode ter sido isso mesmo? Qual foi a causa desse incidente triste aqui em Vitória da Conquista? Pois é, Judson, boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha o Bahia Meio-Dia. Vários fatores podem ter contribuído para essa tragédia, como a falta de equipamentos de segurança. Os 2 pedreiros, eles não usavam os EPIs, capacete, por exemplo, e também a questão de um acompanhamento de um engenheiro. Essa obra não tinha um acompanhamento de um engenheiro. Nós estamos aqui em frente à obra, ela foi vistoriada, passou por vistorias aí pela Defesa Civil, que esteve aqui agora de manhã. Está aqui com a gente o coordenador da Defesa Civil, o Baldino Figueiredo, e lamentavelmente a gente noticia a morte desse pedreiro, o Maxwell Matos, que morreu aí, Maxwell Costa Pacheco, de 35 anos. Eu vou conversar agora com o Baldino Figueiredo, ele que é coordenador da Defesa Civil aqui de Vitória da Conquista. O Baldino, boa tarde. Vários fatores contribuíram para essa tragédia, né? Boa tarde. Exato. São aquele jeitinho brasileiro que, infelizmente, as pessoas não tomam precauções na hora de fazer uma demolição ou um reparo em um imóvel. O que aconteceu? Sem um acompanhamento técnico, como já foi dito, sem um engenheiro que pudesse vir aí e avaliar a situação do imóvel, e também as pessoas que estavam fazendo o trabalho não tiveram discernimento de saber que, tirando a terra dali de dentro, já tinha tirado 2 caçambas de terra, poderia afetar a estrutura e vir a ruir, como aconteceu com uma fatalidade. Essa obra, ela tinha alvará de reforma? Tinha licença? Não tinha alvará de reforma, não tinha um acompanhamento técnico, não tinha pessoas habilitadas a fim de dar segurança e proteger a quem lá estava trabalhando. Esse galpão desativado vai precisar ser demolido e os outros imóveis vizinhos ficaram comprometidos? Não, os imóveis vizinhos nós estamos aguardando um pronunciamento do CREA. No entretanto, o imóvel onde houve o desabamento
terá necessidade de ser demolido. Já entramos em contato com algumas pessoas responsáveis, mas não encontramos o proprietário. Estamos aqui com um documento de notificação, a fim de que ele, em 48 horas, providencie a demolição de parte desse imóvel. Quando deve ser essa demolição, Waldino? Ainda não temos uma data porque não encontramos o proprietário. E nós não podemos, através da Defesa Civil e a Prefeitura, fazer essa demolição para não criar um problema futuro. Então, nós estamos com a notificação para passar para o proprietário e ele providenciar a demolição de parte do imóvel. Tá, João, obrigado pelas informações. Judson, a área ainda continua, como a gente vê aqui, continua isolada, ainda existe o risco de desabamento. O Corpo de Bombeiros fez a escora ali de parte da laje que ameaça cair. Eu volto no estúdio com você, Judson. Isso, Edson, que esse proprietário, então, seja encontrado o mais rápido possível, né, e que haja demolição desse prédio para não colocar em risco aí as pessoas que trafegam pela Bartolomeu de Gusmão e quem mora ali perto. A gente viu até um carro entrando numa garagem ali próximo. Ainda hoje, nesta edição, Edson Nunes vai voltar com mais informações sobre esse desabamento lá na Bartolomeu de Gusmão. O frio segue em Vitória da Conquista, mas não deve ter garoa hoje. A gente vai voltar agora ao vivo para mostrar como é que está o tempo. Olha aí, a cidade está bastante encoberta pela névoa. O VG é outro, Neto, pode mudar. Olha aí, em alguns locais da cidade o céu está aberto, em outros continua nublado. A temperatura média neste momento é de 16 graus em Vitória da Conquista. Segue o frio e roda o mapa. Previsão de tempo aberto em Paramirim, com calor agora à tarde, máxima de 27. Depois que o sol se pôr, a mínima pode chegar a 13 graus. Temperaturas amenas em Macarani, 12 e 24 graus é a variação de temperatura. Segue o sol entre nuvens. O sol segue entre muitas nuvens também em Vitória da Conquista e não deve ter garoa, só se for à noite. A temperatura mínima é de 13 graus e a máxima de 22. Amanhã, 12 e 20 sem chuva. Na sexta-feira deve ter sol também com 15 e 20 graus. Chuva, a meteorologia só está prevendo mesmo lá para a semana que vem. Está sobrando vacina nos postos de saúde de Vitória da Conquista. Você acredita? Segundo a Secretaria Municipal da Saúde, principalmente aquelas vacinas que são para os adultos. Aí, se vencer a validade da vacina, ela não pode ser aplicada, tem de ser jogada fora. Então, quem ainda não se imunizou contra várias doenças tem de ir nos postos tomar a vacina, viu? Está lá esperando por você e por mim também. Cristiane veio procurar a vacina da hepatite B para manter o cartão de vacinas sempre atualizado, um hábito que a psicóloga não abre mão. Eu acho muito importante, né, a gente usar as vacinas para a gente poder ficar imune das doenças, né? Pelos postos de saúde é comum encontrar mães e pais levando os filhos para vacinar. Fazendo a imunização nos primeiros anos de vida, fazendo direitinho do jeito que é na caderneta, né? Mas Cristiane e Ivomara são minoria entre os adultos. Segundo a Secretaria de Saúde de Vitória da Conquista, as vacinas estão sobrando nos postos. E adivinha o motivo? Muita gente não está tomando as vacinas e deixando a proteção de lado. O público dos adultos, infelizmente, é um público que a gente tem como mais negligente, né? Às vezes só procura o serviço de vacinação por uma exigência qualquer, seja ela de qual natureza for, mas só procura por isso e não como de fato para se prevenir. A média de pedidos da Secretaria de Saúde aqui do município é de 5 a 7 mil doses de vacina por mês. Essas vacinas têm prazo de validade determinado pelos fabricantes. Se as vacinas não são procuradas pela população, elas não serão utilizadas e uma hora serão descartadas. E aí é dinheiro público jogado fora. As vacinas ela têm os prazos de validade, né, instituídos pelo laboratório fabricante, mas assim, se existe uma vacina com validade determinada em nossa rede e essa data ela seja alcançada, a gente despreza aquelas vacinas vencidas e imediatamente o estoque é recomposto por outras vacinas com validade vigente. Para este médico, a falta de procura pelas vacinas pode custar caro e os riscos são grandes. Essa população aí na faixa etária de 20, 30, 40 anos, que é a principal que não está procurando a vacinação, eles ficam sujeitos, vulneráveis a contrair infecções, muitas dessas doenças aí, um exemplo, gripe, o HPV, a febre amarela, não é? Então, pode desenvolver essa doença e complicar, chegando até o óbito. Pois é, se não tem vacina, a gente reclama, né? Aí, se tem vacina, a gente não vai para o posto tomar, que é isso, pessoal. Estou falando de mim também, né? Vamos para o posto
tomar vacina e ter saúde, aí, ficar imune contra doenças. Mudar de assunto agora para falar de um projeto social que é desenvolvido em Vitória da Conquista e tem deixado o sonho de ser jogador de futebol profissional ao alcance de centenas de meninos. Muitos já estão colhendo aí os frutos desse trabalho em clubes pelo Brasil. Meu sonho é ser um grande jogador de futebol. Meu sonho é ser jogador de futebol. Ser jogador. Ser jogador de futebol. Esse é o sonho de muitas crianças, ser jogador profissional de futebol. Em algumas, o tempo só faz aumentar essa vontade, esse desejo. Como é o caso de Rian, ele sempre gostou de futebol e agora, aos 13 anos, decidiu correr atrás desse sonho. Saiu de Caetanos, cidade onde mora, e veio participar de uma avaliação aqui em Vitória da Conquista. Fiquei sabendo por 2 amigos meus que jogaram aqui esses dias atrás, aí eu vim fazer um teste de avaliação para continuar aqui. Vou tentar fazer tudo para seguir a carreira no futebol. A avaliação que Rian participou é para o DS Treinamento, um projeto social que busca preparar os jovens atletas para as peneiras dos clubes de futebol. A gente está tentando atender, né, Vitória da Conquista e região, dar apoio, dar força e incentivo para que esses garotos possam ter aí uma profissão em suas vidas, que é jogador de futebol. Hoje o grupo é formado por mais de 50 atletas, com idades entre 12 e 18 anos. Eles treinam 3 vezes na semana no estádio Edivaldo Flores, até com chuva e frio. E o foco da preparação é dar uma boa base aos meninos. É importantíssimo fazer a base desses meninos para poder eles chegarem no clube e não ter dificuldade. Por isso que a gente faz trabalhos específicos. E eles agarram essa oportunidade, seguem as orientações ao pé da letra e tentam se superar a cada treino. Tá se esforçando muito? Muito. Tá dando o seu melhor? Tô. É meus amigos. Com pouco mais de um ano de fundado, o projeto já está colhendo frutos. Tem atleta brilhando fora da cidade. Temos o Isaías, né, atleta de 22 anos aqui de Vitória da Conquista, que hoje está no Campeonato Goiano, está na 2ª divisão. Temos o Júnior, que foi campeão goiano agora recentemente. Temos o Luizinho, que saiu do projeto também, que hoje está no Sub-11 do Corinthians. Temos o Felipe Lima, atacante que foi vice-campeão agora também do Campeonato Baiano pela equipe do PFC Cajazeiras. Entre outros atletas que a gente já tem agendamento marcado em clubes do Brasil, para que eles possam aí também trilhar os caminhos que esses já estão trilhando. Vitor e Ian estão sendo avaliados pelo Fluminense do Rio de Janeiro e estão cheios de expectativa com essa chance de começar a carreira em um clube grande. Um pouco de experiência que eu peguei lá, voltei para fazer mais treino, para mim voltar em outubro. Trabalhar bem, para quando chegar lá, chegar melhor do que eu estava e trabalhando sempre para que meu sonho seja realizado. Mas além das técnicas e passes aprendidos, eles também precisam levar os valores ensinados até aqui. E isso os pais fazem questão de lembrar. Não é só rolar a bola, tem que ter educação, caráter, primeiramente, né? Aí é só manter a determinação que os chutes vão ser para cada vez mais longe. É isso aí, seguir conselho de pai, de mãe, não é isso? Ter disciplina, seguir as orientações dos técnicos, e a gente está aqui torcendo por essa galerinha. Minha gente, antes de chamar o intervalo, a gente vai voltar com o repórter Edson Nunes, que está lá na Avenida Bartolomeu de Gusmão, onde um pedreiro morreu depois do desabamento de uma laje ontem. Edson, a gente volta com você. O CREA já se manifestou sobre esse incidente? Se manifestou sim, Judson, agora pela manhã. O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia disse que essa obra do galpão desativado, não havia sido vistoriada pelo CREA. Disse também que teve agora pela manhã na obra e constatou irregularidades, a retirada de materiais que comprometeram a estrutura desse galpão. Vai fazer ainda essa semana um relatório sobre a obra. O estado de saúde da vítima, que é o sobrevivente dessa tragédia, Tiago Matos de Oliveira, ele está no Hospital Geral de Vitória da Conquista agora pela manhã. Ele passou por uma avaliação ortopédica, mas se encontra bem. E o corpo de Maxwell Costa Pacheco, de 35 anos, foi liberado agora pela manhã e vai ser enterrado em Itapetinga, cidade natal. A obra continua ainda isolada, toda a área continua isolada devido ao risco de novos desabamentos. Existe a possibilidade também dos imóveis vizinhos também de estarem comprometidos, mas aí só após uma avaliação do CREA para saber se esses imóveis vão precisar ser feita alguma obra ou se vão precisar também ser demolidos. Eu volto no estúdio com você, Judson.
Ok, Edson, obrigado pelas informações. A gente, claro, continua acompanhando esse caso e você vai ter mais informações à noite no BATV. g1.com.br/Bahia para rever os nossos telejornais. A seguir, nos destaques estaduais do Bahia Meio Dia, reviravolta no caso da mulher que disse que estava grávida de gêmeos, mas depois do parto, os médicos disseram que ela só teve um bebê. A hora certa, 12h16, o intervalo é rapidinho, o Bahia Meio Dia volta já e a gente termina o bloco com imagens da Praça Tancredo Neves. Policlínica Sagrada Família, além de referência em colonoscopia e endoscopia, dispõe de corpo clínico altamente especializado em diversas áreas da medicina. Policlínica Sagrada Família, há 20 anos, especialista em você. Todo mundo tem opinião. Então por que não juntar a opinião de um e a opinião de outro e transformar isso em uma conversa mais inteligente? De segunda a sexta, após o Jornal da Globo. Conversa com Bial, um programa para quem gosta de conversa. Fazer a diferença enquanto o país vive tantas dificuldades é trabalhar para criar oportunidades. E fazer a diferença ao criar oportunidades é abrir portas para quem só precisa de uma chance. Com programas como o Primeiro Emprego, Mais Futuro e Partiu Estágio, o governo do estado dá todo incentivo para que o jovem de hoje seja a Bahia que queremos amanhã. Um governo que faz mais para a juventude, faz a diferença. Governo do Estado. Bahia, terra-mãe do Brasil. A hipertensão arterial é uma doença silenciosa que atinge cerca de 21,4% da população brasileira. Mas com uma simples mudança nos seus hábitos diários, você pode se prevenir. Aí vão algumas dicas. Reduza o sal da sua alimentação. Evite o consumo de bebida alcoólica. Pratique atividade física regularmente. Afira sua pressão sempre que possível. Assuma o controle do seu coração. Previna-se. Uma campanha da TV Sudoeste. Quem bate? É o frio. Na Nacional, você também não vai entrar. Temos lãs, flanelas e cobertores para aquecer o seu lar. Edredom branquinho e artigos para inverno, com 40% de desconto. Lojas Nacional. Ela é uma aventureira que enfrenta qualquer perigo. É melhor você se preparar. Uma heroína pronta para arriscar a vida e salvar o mundo. Você pode apostar. E o mais incrível é a cara da Angelina Jolie. Vamos. Lara Croft, Tomb Raider. Hoje, na Sessão da Tarde. Olá, muito boa tarde para você que está chegando agora. Seja muito bem-vindo. Agora 12 horas e quase 20 minutinhos no seu Bahia Meio Dia. Mais um carro foi incendiado essa madrugada no nordeste de Amaralina, aqui em Salvador. E esse não foi o primeiro caso. O primeiro foi na madrugada de domingo. Só daqui agora os moradores de lá estão assustados e sem entender por que esses carros estão sendo incendiados.